Boas, meus queridos, tudo bem com vocês? Nas últimas semanas eu publiquei algumas caixas de perguntas no meu Instagram, que sempre aparece aqui do lado, como eu sempre digo, e eu separei algumas das que me pareceram mais interessantes e importantes que eu trouxesse aqui pro canal. Obviamente eu também respondi pelo Instagram, mas aqui eu posso pelo menos ter um pouquinho mais do que 15 segundos de um story para poder responder. Mas antes disso, eu quero comentar para vocês que a partir da próxima quinta-feira, agora já nessa semana, a gente começa uma playlist com universidades da Argentina que eu nunca falei ou que tiveram alteração dos seus regulamentos. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, com vídeos curtos, de aí aproximadamente 5 minutos. Pelo menos essa é a intenção. Já tem umas 9 universidades aqui para mostrar para vocês. Vai ter mudança de regulamento de Mendoza, a Uni de Corrientes, o UNL de Santa Fé, várias universidades que eu nunca imaginei que existissem, na verdade, porque eu comecei a pesquisar. Para todas elas você pode utilizar a Jornada da Argentina, que é o curso que eu dou, dando suporte para todo mundo que está indo para a Argentina, não quer contratar assessoria, quer gastar bem menos do que isso. Então o link está no primeiro comentário que está fixo aqui embaixo no YouTube. E, obviamente, também junto com ele está o novo episódio do podcast Fora de Tópico, que é o podcast que eu faço com o meu grandíssimo amigo Vitor Barcelos. E vamos para as perguntas que vocês mandaram. Algumas das perguntas são vinculadas à minha trajetória acadêmica, outras são algumas universidades, mas vamos lá. A primeira delas diz: estudante de medicina pode estagiar a partir de que ano? Em paralelo, eu vou responder uma outra pergunta que é vinculada a ela. Não existe maneira de fazer estágio remunerado no curso de medicina, justamente porque você não pode praticar a medicina sem ter o título. É ilegal fazer estágio remunerado. Você sim pode fazer os estágios que são vinculados com a sua matriz curricular do seu curso, que aí você vai ter as práticas de clínica, cirurgia, pediatria e ginecobstetrícia e as subdivisões que elas possam ter, né? Obviamente, por exemplo, cardiologia, nefrologia, neurologia, que isso vai estar dentro de clínica médica e afins. E justamente também o internato, que aí dependendo da sua universidade, ele pode ter de 1 a 2 anos de duração, que pode passar por vários setores de hospital ou do sistema de saúde, ou até mesmo algumas universidades fazem estágio rural durante o curso de medicina. Isso acontece tanto no Brasil, no Paraguai, na Argentina, em diferentes países. Segunda pergunta: você trocou de universidade? Eu troquei já fazem mais de 6 meses, quase um ano, para a UNER, certo? Que obviamente não vai focar, mas enfim. Mas isso não é novidade, né? Eu tratei tanto no Instagram como aqui em alguns vídeos. Volta nesse vídeo que aparece aqui em cima, nunca lembro o lado. Que eu falo um pouquinho sobre ela. Terceira pergunta: você sempre quis ser médico? Não. Já quis ser várias coisas na minha vida e continuo querendo ser várias coisas na minha vida. Quarta pergunta: qual a sua idade e você já se formou? Idade, eu tenho 28 anos, quase 29, aí faltam alguns meses. E que fascinação que as pessoas têm com a pergunta se eu me formei. Bom, como eu acabei de mostrar aqui, né? Continuo estudando. Se você quiser saber um pouquinho da minha trajetória, volte a alguns vídeos aí, volte a algumas casas nesse tabuleiro, que lá eu explico o motivo pelo qual eu transferi de uma universidade para outra, por que eu parei de uma universidade para outra. Se vocês querem que eu resuma o motivo pelo qual eu comecei o curso há vários anos atrás e não terminei ainda, deixem aqui embaixo no box de comentários que, quem sabe, eu faça um resumão sobre tudo isso, assim, pelo menos acalma um pouco a ansiedade de algumas pessoas. Quinta pergunta: o que você acha da Universidade Nacional de Córdoba? Eu já fiz um vídeo falando sobre ela. Eu não acho muita coisa, porque, como eu sempre digo, é muito difícil de eu dar uma opinião sobre uma universidade quando eu nunca cursei nela. Eu posso falar sobre a Barcelona, tanto Buenos Aires como Santo Tomé, porque eu estudei nas duas, por períodos curtos, mas estudei. Posso falar sobre a UNR, porque, querendo ou não, foi onde eu passei a maior parte da minha vida acadêmica. Posso falar da UNER. Posso falar de algumas outras universidades onde eu tenho conhecidos que estudam nela, ou que eu visitei e passei algum tempo nessa cidade, como é o caso de Mendoza, alguns amigos meus de Buenos Aires, como é o caso do Miles, que eu já fiz até um vídeo com eles, o link tá aqui em cima para você assistir. Mas é meio difícil de eu comparar a universidade, sendo que geralmente quando pedem para eu comparar uma dessas universidades, é uma universidade que eu nunca cursei ou que eu não conheço com muita intensidade. Pergunta número 6. Homologar matérias influencia na carga horária? Eu recebi essa mensagem, eu não entendi ela muito bem. Aí eu pedi para a pessoa dar um pouquinho mais de informação, né? Porque ela disse que alguém falou para ela que, se caso você já tem um título de graduação e vai fazer medicina na Argentina, para as universidades que você consegue eliminar matéria, eliminar cadeira, ou se você está na UNR, por exemplo, e vai para a UNER ou para alguma outra universidade que a gente vai tratar na playlist, você não tem aquela carga horária dada dentro do seu histórico acadêmico. Isso é mentira, porque para você ter um título de uma universidade, você precisa ter a carga horária mínima daquele curso. E se você já cursou aquela matéria,
eles vão te dar a homologação da matéria correspondente do plano de estudos daquela universidade em questão. Digamos, eu cursei e aprovei de Rosário, que levei para a UNER, de crescimento e desenvolvimento no primeiro ano até defensa no terceiro ano, mais algumas matérias instrumentais e eletivas. Foi passado tudo isso para o sistema da UNER e foi me dado exatamente a carga horária das matérias pela UNER e não pela UNR e foi dado tudo bonitinho lá. Então, não caiam nesse papinho aí. Sétima pergunta é uma pergunta que eu vejo muita gente fazendo ou comentando em grupos de WhatsApp, que é: acha que a crise na Argentina pode fazer as universidades pararem de funcionar? Não. Se vocês assistirem, escutarem, melhor dizendo, o último episódio do Fora de Tópico, que é o podcast que eu falei no início desse vídeo, vocês vão entender um pouquinho mais sobre a questão da universidade na Argentina. As pessoas precisam tirar das suas queridas cabecinhas de que o problema da crise econômica na Argentina hoje é um problema de Alberto Fernandes. Porque até alguns anos atrás o problema era do Macri, antes era um problema de Cristina, antes era um problema de Néstor. Gente, peguem e leiam um pouquinho sobre a história econômica argentina, não é muito difícil, até na Wikipédia vocês conseguem encontrar isso. A Argentina teve uma grande crise nos anos 2000, mas mesmo antes disso, a Argentina vem em processos históricos de crise econômica. E nem por isso as universidades fecharam em algum momento. Nem durante a ditadura militar, com todos os recortes que aconteceram e com toda a censura que aconteceu e todos os problemas econômicos vinculados durante esses, não sei, os últimos 100 anos de universidade na Argentina, a universidade nunca deixou de existir, nunca fechou. E mesmo durante períodos um pouco mais complicados, o ingresso de estudantes estrangeiros sempre existiu. Tanto que, algo que até me surpreendeu, quando eu estava ali pelo segundo, terceiro ano da faculdade, uma professora que eu conheci dentro da faculdade por outros motivos, falou que quando ela estudava na faculdade, lá pelos anos 80, ela tinha companheiros que eram estrangeiros dentro da universidade, porque sempre existiu políticas de ingresso para estudantes estrangeiros. Vão modificando, obviamente, algumas normativas, mas sempre existiu. Então, por favor, parem de disseminar boatos sem fundamento. Não me levem a mal e nem tergiversem o meu discurso. Eu tô só sendo bastante sincero e indo diretamente ao ponto. Eu não vou florear, como eu sempre digo aqui no canal, eu não tô aqui no canal para ficar floreando, jogando purpurina e pétalas de rosa para todos os comentários, porque, né, não é um mar de rosas a vida. Vamos para a oitava pergunta. Dá para fazer um internato no Brasil ou é exclusividade da UBA? Não, não é exclusividade da UBA. Várias universidades da Argentina vocês conseguem fazer os seus internatos ou parte dos seus internatos no Brasil. É o caso da Barceló, a UAP também. Quem acompanha a Kimberly da UAP, ela fez parte do internato dela, o internato inteiro em Manaus, não lembro agora. Você tem que entrar em contato sempre com a Secretaria de Relações Internacionais do seu campus ou da universidade como um todo, ver quais são os programas que tem e ver as condições. Geralmente, existem algumas condições que você tem que preencher justamente para poder fazer o internato no Brasil. Na Barceló, que é onde eu posso lhes comentar, você precisa ter uma média superior a 8 e participar do concurso, obviamente escolhendo qual universidade ou qual hospital você quer fazer o seu internato e esperar o processo seletivo. Depende de um processo seletivo, não é da sua escolha. Porque, digamos, se houver só uma vaga para fazer o internato, não sei, no Hospital Ivan Goulart, que é o hospital que fica em São Borja, no Brasil, do lado brasileiro da fronteira onde fica Barceló de Santo Tomé, e 2 pessoas pedirem para fazer lá, a pessoa que tiver a melhor nota, obviamente, vai ocupar aquela vaga. Então tem que ver as condições. Não estou dizendo que todas as universidades seguem o mesmo padrão. Entre em contato com a Secretaria de Relações Internacionais da sua instituição. Acredito que esse último ponto é o ponto que mais chamou vocês para assistirem esse vídeo, que é: tem como transferir para o Brasil, para a Espanha e para a Itália? Foram as 3 perguntas que eu recebi pelo meu Instagram. Vamos começar de trás para frente. Para a Itália, você consegue fazer a sua transferência? Não necessariamente no modo como a gente pensa numa transferência. Você tem que fazer o exame de admissão, que é um pouco complicado, não tão complicado quanto os vestibulares no Brasil. E a partir do momento em que você aprova o exame de admissão, que é obrigatório que todo aluno universitário de medicina tenha feito, você apresenta a sua documentação para análise, para que daí sim eles digam o que é compatível ou o que não é compatível, por questão de carga horária, por questão de conteúdos, por questão de matriz curricular, e aí você entra e cursa as matérias que lhe faltam. Para a Espanha é um pouco diferente, porque existem acordos entre os 2 países e também porque isso depende de cada uma das universidades. Geralmente as universidades espanholas destinam de 2 a 5 vagas por ano letivo, e lembrando, o ano letivo na Europa começa entre setembro e outubro e vai até junho e julho,
certo? Ou seja, é invertido, porque né, as estações são invertidas também. E aí você tem que participar pelo processo seletivo de cada uma dessas universidades. As que eu vejo que tem maior número de vagas, que não são tantos, são a Universidade de Santiago de Compostela, na Galícia, a Universidade de Navarra e a Universidade de Oviedo, se eu não me engano. São 3 universidades que têm uma quantidade bacaninha, assim, de vagas. Não é absurdo, como eu falei, é de 2 a 5, talvez alguma tenha um pouquinho a mais de vagas. Você também tem que passar por um processo seletivo e existem algumas condições. Algumas universidades, por exemplo, dão prioridade para o processo de transferência para aquelas pessoas que estejam mais próximas de se formar. Outras dão para a média geral da faculdade. Enfim, você tem que entrar em contato e ver. Geralmente, você vê como equivalência, ou como passes, ou como mudança de par. Esses são geralmente os 3 nomes utilizados no sistema educativo europeu para transferências. E a pergunta vinculada com transferências para outros países que eu mais recebo, obviamente, é transferir para o Brasil. Eu vou dividir em 2 setores essa resposta. Primeiro, é sobre as pessoas que dizem que estão indo para a Argentina, mas vão para pensar em fazer uma transferência para o Brasil. E para a Argentina, começar uma graduação já pensando em fazer uma transferência de volta para o Brasil, eu acho que é uma perda de tempo, na verdade. Porque pensando pelo seguinte fato, você vai ingressar em uma universidade, vai cursar, digamos, o primeiro ano e depois vai tentar fazer uma transferência. Você vai gastar tempo, dinheiro, energia, saúde mental e várias outras coisas para fazer esse primeiro ano, para depois transferir de volta para o Brasil e muito provavelmente não vai aproveitar nada, porque a maior parte das pessoas que cursam o primeiro e segundo ano e conseguem voltar para o Brasil, transferir para o Brasil, não aproveitam absolutamente nada, só tem o vestibular aprovado, por assim dizer. Mas se você tá lá e tá cursando a graduação na Argentina, e tudo bem se termina na Argentina, mas se conseguir uma vaga para voltar para o Brasil por um processo de transferência, quer voltar para o Brasil? Show, beleza, obviamente, é a sua vida, como eu falei agora há pouco. Você vai ter que pegar toda a documentação na sua universidade, onde você cursa na Argentina, para ir para o Brasil. E, como eu sempre digo aqui, a transferência não depende da UNR, não depende da UBA, não depende da UNER, não depende da universidade onde você está cursando. Depende da universidade para onde você quer transferir. Porque depende de que essa universidade em questão, no Brasil, abra editais de transferência externa e habilite dentro do edital de que candidatos que cursem a graduação de medicina no exterior também participem. Foi o caso, por exemplo, da Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, que há uns 2 ou 3 meses atrás abriu o edital com mais de 100 vagas, se eu não me engano, ou 60, 70 vagas, por aí, para transferências externas e habilitava também para estudantes estrangeiros que fizeram parte da graduação no exterior para fazer a sua transferência. Porém, isso vai depender muito de universidade para universidade. A universidade da minha cidade, por exemplo, a Universidade de Brusque, ela não habilita para estudantes internacionais que tenham cursado em universidades internacionais. Então, por isso é muito importante você entrar no site das universidades, entrar em contato com a Secretaria Acadêmica das universidades, perguntar sobre os editais anteriores para você poder dar uma olhada, às vezes está até publicado no site da faculdade, para você entender como funciona. Geralmente é feita com uma prova e geralmente são poucas vagas, salvo algumas exceções, como foi o caso da Unisul aqui em Santa Catarina. Mas, repito, não depende da universidade da Argentina, do Paraguai e da Bolívia, enfim, da universidade onde você esteja cursando, mas sim da universidade para onde você quiser transferir, ok? E aí vai depender também das condições dadas por cada uma dessas universidades. E dessa maneira a gente termina esse vídeo. Não percam essa semana o início da playlist de vídeos sobre universidades argentinas. E, além disso, obviamente, muito provavelmente a gente vai ter mais um outro vídeo na semana com um giro de notícias, com a questão da reabertura de fronteiras e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas se inscreva para não perder novidades e ative as notificações que a gente daqui a pouquinho está chegando a 35 mil inscritos. Ajuda a gente aí, compartilha esse vídeo, a gente se vê durante essa semana. Até mais, tchau!